Começando o programa A Vida em Foco para todo o Brasil. Que alegria estar na sua companhia e obrigada também por me fazer companhia todos os dias. Segunda a sexta-feira estou aqui com você na TV Evangelizar às 3h30 da tarde. Nesse programa que vai ao ar para todo o Brasil e é transmitido via satélite, canal digital aberto, pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. Agora eu tenho uma pergunta para você, viu? O que será que acontece no nosso cérebro que a gente não consegue largar do bendito celular? O que acontece? Eu quero entender esta ciência, por isso que nós vamos falar sobre isso, viu? Então preste atenção, nós teremos uma especialista aqui, a doutora Samantha Blattes, que é neuropsicóloga do Hospital INC aqui em Curitiba. Tem várias outras formações, ela vai nos ajudar a entender isso, para ver se a gente se desprende um pouco desse celular. E isso, além de fazer bem para a nossa mente, também vai fazer bem para a nossa saúde, certo? E eu vou te ajudar nos exercícios físicos, como que você deve se alimentar, se hidratar, tanto antes quanto depois dos exercícios, porque vai fazer muita diferença no resultado que você está buscando. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Olha, eu sei que para falar desse assunto, talvez você queira incluir várias pessoas da sua casa, né, o uso do celular. E muitas vezes nós somos a própria vítima, viu? Eu não sei não, se você estiver atenta, se você estiver prestando atenção no seu comportamento, é muito difícil a gente ficar distante do celular. Doutora Samantha, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada por trazer esse tema pra gente. Muito obrigada pelo convite, Carol. É um prazer estar aqui falando desse assunto que atinge milhões de pessoas, não só no Brasil, né? Mas no mundo. É, e não é um problema dos brasileiros, é uma questão, por isso, cerebral, né? Bom, Sim. Deixa eu só dar os créditos aqui. A doutora Samantha Blattes, ela é neuropsicóloga do Hospital INC, mas ela também é coordenadora do Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos. Isso mesmo, Carol. E coordenadora do Comitê de Bioética do INC, doutora em Medicina Interna. Vocês, então, conseguem entender como é que funciona o cérebro humano nesse comportamento frente ao celular? Sim, Carol. É importante falar a respeito disso, porque é claro que todo comportamento expresso vai corresponder a algum tipo de neurotransmissor, algum tipo de circuitaria cerebral que vai estar operando naquele momento. Tá. E o mais impressionante relacionado com a questão do uso do celular é que ele vai ter uma característica muito parecida com a de vícios em geral. Então, assim, uma grande liberação de dopamina em algumas regiões do cérebro, né? Principalmente na parte central do cérebro, no núcleo accumbens. E esta liberação de dopamina vai agir numa circuitaria do cérebro que é no córtex pré-frontal. Então, o que acontece aí? A liberação da dopamina vai trazer uma sensação de prazer, de alegria e, obviamente, o desejo de buscar aquela satisfação de novo. Por isso um ciclo vicioso ou não? Exatamente, só que tem um agravante aí. É que além desta sensação de prazer, quando essa dopamina vai para o córtex pré-frontal, ela acaba fazendo um efeito de inibir algumas funções do córtex pré-frontal que controla e regula o nosso comportamento, inclusive a nossa impulsividade. Então, aí fecha uma circuitaria. Então a pessoa fica mais impulsiva. Exatamente, ela cede com mais facilidade a essa tendência de buscar o prazer novamente. Aí fecha um circuito de busca constante e como o celular ele vai trazendo de várias fontes, né? Seja de um cachorrinho que você vê, que acha bonitinho, fica vendo horas. Qualquer conteúdo, rede social, likes, o que você quiser imaginar que traga algum tipo de satisfação para aquela pessoa e que vai sendo retroalimentado pelos algoritmos, né? Então, quanto mais a pessoa está naquele circuito, mais ela vai tendo liberação de dopamina, menos ela se torna capaz de inibir esse impulso de se retroalimentar com aquelas informações. Tá, doutora Samantha, a gente está falando aqui de cérebro. Isso eu posso considerar, essas considerações que você colocou, eu posso entender que vale para qualquer pessoa, para qualquer idade. A gente está falando realmente de como é o estímulo
Ou seja, por que eu estou te perguntando isso? Qualquer caso caracterizaria um vício ou não? Ou é só uma tendência a? É uma tendência Tá. a... né? E aí, o que acontece? Quanto mais você se mantém nesse circuito, maior a chance de você voltar a repetir esse padrão de comportamento, Carol. Por isso que hoje a gente tem muito claro que, por exemplo, para crianças, você não oferece telefone celular, você não oferece telas de qualquer espécie até os 2 anos de idade, né? E entre 2 anos e 6 anos, que é o período da primeira infância, você tem que limitar 30, 60 minutos por dia no máximo, dependendo da fase. Por quê? Porque tem esse efeito, né, de retroalimentar esse circuito de prazer, só que também na criança vai causar outros efeitos deletérios, porque a criança precisa de estimulação sensorial, de outras experiências, de trocas afetivas, comunicação, linguagem. Todas essas funções acabam ficando inibidas Por causa da tela, quando do a criança, celular. Exatamente, por causa da tela. Por quê? Porque estar na tela do celular ou do tablet é uma atividade passiva. A criança, na verdade, não está fazendo nada. E ela está recebendo. Exatamente. É por isso que é tão viciante. Então, é isso que eu queria entender. Não é só pela questão de dinamismo, ou de cores, ou de pixels, sei lá, da tecnologia em si. Não é isso. É o fato de ser algo passivo que está sendo dado para ela e que ela gosta. É isso. Que ela gosta, exatamente. Sem ela ter que lutar por aquilo ali, de alguma forma. Exatamente. E assim, as tecnologias, elas já são tão intuitivas que é muito fácil. E o algoritmo... Ele identifica muito rápido esse interesse, né? Exatamente. E daí vai colocando mais. Ele vai reproduzindo o interesse, exatamente isso. Por isso que daí, por exemplo, o celular, ele causa um vício maior do que outras telas. Sim. Por causa do algoritmo. Ele vai causar muito mais do que uma televisão, por exemplo. Embora, óbvio, que essa questão de estar numa atividade passiva para uma criança, por exemplo, ela vai ser ruim de qualquer maneira, porque a criança não está fazendo as outras coisas que ela tem que fazer para se desenvolver. Porque durante a primeira infância, toda a parte cognitiva ela vai se estruturar a partir da sua parte psicomotora, a partir da sua estimulação sensorial e a partir da sua linguagem e trocas afetivas. São as coisas que vão constituindo esse ser. Então, se você fica horas a fio, como muitas vezes os pais usam como babá eletrônica, né? A babá das crianças, uma tela, você está, na verdade, privando a criança das outras coisas que ela precisa ter para se desenvolver, né? E o adulto, ele vai ficar num circuito que se retroalimenta, um circuito também passivo, porque ele está só recebendo informações, ele não está fazendo outras coisas que ele poderia estar fazendo. Então, assim, obesidade, sedentarismo, né? Sem falar que existem os efeitos colaterais do uso disso, que não é só a questão de como o circuito se forma no cérebro, Carol. Tem todos os efeitos de... É uma recompensa muito imediata, tá? Certo. Então, pense o seguinte... Você se acostuma, a cada viradinha do dedo, tá recebendo uma recompensa. Isso é um gatilho, né? É o gatilho, exatamente. Tá. Mas esses gatilhos, o que eles têm? Eles são imediatos. Certo. Tá? Passou ali já? Isso, aí já vem o próximo. Já vem o próximo. Aí já vem mais Tá. um, e já vem outro. O que faz com você enquanto modus operandes? A maneira como você vai funcionar. Você vai se acostumar a receber gratificações imediatas. Isso. Então, aquela coisa de sou capaz de esperar para obter uma gratificação, realizar coisas mais demoradas, a espera, tudo isso Então, fica comprometido. impaciência acaba aumentando um pouco. Exatamente. Então, você vai ter toda uma geração, no caso das crianças e dos jovens, que estão se desenvolvendo já com esses aparatos na mão, e dos adultos que acabam entrando nesse circuito, de perderem a paciência, de perderem a tolerância, de desenvolverem um padrão mais ansioso de comportamento. Então, aí você tem todos os desdobramentos negativos do uso excessivo das telas, o uso descontrolado.
afetado, Carol. Entendi. Tem alguma diferença entre homens e mulheres? Eu pergunto pelo fato de o homem ele é mais visual. E daí ele tá diante de um estímulo, como você falou, um gatilho, uma recompensa que é completamente voltada a isso. Que eu tenho visto, a prática clínica mostra que os homens acabam sendo mais afetados. Mais afetados. Não posso te passar dados científicos, mas na clínica eu recebo muito mais pacientes homens preocupados por entrarem nesse circuito do que mulheres, né? Não que não possa atingir os dois, né? É só uma questão, talvez, do estímulo, como ele chega, né? Exatamente. Talvez uma demanda e, eventualmente, as mulheres acabam tendo um rol de multitarefas e elas acabam obrigações. Mudando, talvez não tenha uma fixação ali maior, né? Eu aposto que, na verdade, elas não tenham, talvez, tanto tempo disponível, pode né? ser também. Tanta janela de tempo. O que daí, né? nesse caso, seria muito bom, né? Porque tá prevenindo de alguma forma, né? Sim, está prevenindo de alguma forma. Mas é muito importante entender que isso pode afetar ambos os qualquer gêneros. Pessoa, qualquer idade. Qualquer idade. Tem algum sinal que você vê que pode ser um pouco preocupação? Opa, eu posso estar entrando num ciclo vicioso? Tem. Eu acho o principal deles, acho que a gente tem que ficar alerta, é quando a pessoa não consegue largar esse aparelho de maneira alguma. Né? O que é o não largar de maneira alguma? É, por exemplo, eu não conseguir estar aqui sem o celular perto? Exatamente. É tipo isso? Exatamente, tipo isso. Como tem até um nome hoje, é fonofobia, se eu não me engano, que é o medo intenso de ficar longe do seu aparelho celular. Né? Então já tem até o problema já tem até um nome, uma alcunha. O que significa que ele já está se caracterizando, Carol, que essas coisas estão realmente acontecendo. E é complicado, sabe por que você está falando? Eu estou pensando, porque hoje as pessoas fazem quase que tudo pelo celular. Então, é natural que exista uma preocupação, um cuidado eu vou fazer algo, vou viajar, ou estou trabalhando, está tudo ali, né? Hoje tem tudo, tem banco, tem escola, tem... Enfim, a vida da pessoa está ali. Tudo. Né? Tanto que se preocupam muito com a questão de roubos até. Sim. Então, eu fico pensando como diferenciar se é uma necessidade mesmo, porque, enfim, tem muita coisa de utilitário que está ali e a que ponto que não. É o tal do gatilho, sabe? O que você pode usar como referência é o seguinte, se você vai fazer uma auto-observação, tá? Ou se é uma mãe observando um filho, um pai observando os filhos. Esta pessoa, você ou um outro, está passando mais tempo em redes sociais ou está passando mais tempo nos outros aplicativos de tarefas? Olhar o tempo de uso do celular que tem lá. Exatamente. Isso é uma boa dica, né? Porque o que mais vicia vai ser as redes sociais, esses que têm os algoritmos. Exatamente. Esses que vão trazer um apelo de satisfação muito maior. Você não vai passar 10 horas por dia trabalhando, na tua agência bancária, pagando conta. Sim. Mas você é bem capaz de passar 10 horas por dia jogando um videogame. Então, esta disparidade, ela tem que servir como parâmetro. E realmente, no jovem é muito marcante. Me dá aqui o seu celular, filho, põe ele aqui na sala para poder dormir. Não. Então, assim, o medo de ficar, inclusive, longe do aparelho, são sinais que a gente tem que prestar atenção. Minha querida, muito obrigada por vir aqui hoje falar sobre essa nossa atividade cerebral. De algo tão urgente. Muito obrigada, tá? Posso só dar uma pequena dica? Substituam um pouco, e aí fica uma dica para os nossos espectadores, né? Substituam um pouco o uso do celular por outras coisas igualmente agradáveis no dia a dia. Para já ir fazendo esse distanciamento. Troca, fazendo uma limpa, um detox do celular. Que legal. Muito bom, é um desmame, né? Um desmame, isso mesmo. Muito obrigada, minha querida. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada, Carol. Obrigada a você. A gente volta falando sobre saúde física agora. Falamos sobre a saúde mental. E para isso, é interessante que você saiba o que consumir antes e depois dos exercícios, assim como a hidratação. Então volta comigo aqui depois do intervalo, a gente sai com as imagens da cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. O canal é o 45.1 e Pouso Alegre, que antes era uma vila, passou a ser cidade em 1848. Volte comigo.
TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. E depois que a gente te ajudou a identificar como que está o seu comportamento com o celular, o seu, das pessoas que você ama, agora é o momento de olhar para a sua saúde física. Em que aspecto que nós vamos conversar agora? De que forma que você pode aproveitar ainda mais os seus exercícios físicos, escolhendo o que é o certo ou o melhor para comer, para se hidratar antes e depois dos exercícios. Não é isso, minha querida Laís? Mesmo. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Ó, Laís Leão é nutricionista e especialista em nutrição esportiva. Ah, por isso que tem aqui, ó, esse elemento aqui, que esse é clássico, certeza, né? A batata doce. Esse é bem conhecido. Tá, mas você vai dividir entre antes e depois, tipo, um pré e um pós? Isso, É? porque para cada parte do exercício físico, a gente tem o que é melhor para cada fase. Então, a gente tem os alimentos que são conhecidos como melhores para ser no pré-treino. O que é o pré-treino? Pré-treino é aquela pequena refeição que a gente faz uns 30, 40 minutinhos antes do exercício físico. Nesse pré-treino, é legal a gente apostar nos alimentos que são ricos em carboidratos, principalmente os carboidratos complexos, que é o caso da famosa batata doce. Então, além da batata doce, a gente também tem a aveia, que é rica em carboidratos complexos de absorção lenta. Então, é bem legal pra gente incluir numa refeição do pré-treino. Tem o pão integral também, que é super versátil, muito legal da gente incluir, principalmente combinado com uma proteína. Então, ali um peito de frango, um queijo branco, ovos também, que são bem versáteis e combinam muito bem com um pãozinho. Uma pasta de amendoim que o pessoal gosta poderia também entrar, não? Manteiga, não. Manteiga a gente pode conversar. Ou é liberado antes? Pensando assim, ó, o que seria esse pré-treino? Vale, por exemplo, uma caminhada? Vale. Ou a gente está falando de um treino mais pesado? Vale? Isso, então o pré-treino, esses alimentos aqui, todos eles, como a batata doce, a aveia, o pão integral, as frutas também, que são uma ótima opção também, são tanto para treinos como caminhada, a natação, o ciclismo e também para treinos de força, como por exemplo a musculação. Pode ser também. Todos esses alimentos vão casar muito bem num pré-treino para todos esses exercícios físicos. E, por exemplo, esses alimentos que você está indicando, teria alguma contraindicação para alguma situação específica da pessoa? Porque os carboidratos, quando você fala complexo, não tem problema de diabetes, de pico de glicemia, essas coisas não, né? Isso. Assim, na verdade, o ideal para avaliar essas particularidades seria tem que ser o individual. Isso, individualizar para avaliar como realmente vai ser para o organismo daquela pessoa. No geral, no aspecto geral, uma pessoa com uma boa condição de saúde, que está ali buscando melhorar ainda mais, esses alimentos aqui são uma ótima opção. Pode ser, então, o carboidrato, basicamente. Isso, um carboidrato preferencialmente complexo. Isso. Complexo. E, quando puder, acrescentar uma proteína, mas é coisa pouca que a gente está falando aqui ainda, né? Seria mais como um acompanhamento. Então, assim, por exemplo, no caso do pão, a gente tem o pão como protagonista do pré-treino e a gente acrescenta ali um ovinho, talvez um patezinho à base de atum, talvez um peito de frango, mas o protagonista aqui seria o pão. A aveia, como que uma dica para consumir? Principalmente com as frutas, fica uma delícia, combina super bem. As frutas também são uma ótima opção para quem vai ali direto do trabalho fazer um treino, sabe? Então, assim, a fruta ali você já leva, já come no caminho. Mas você colocou uma maçã e eu tenho que te perguntar, porque a maçã, eu não sei se é só comigo, mas ela dá uma sensação de mais fome, parece. De mais fome. Ela serve como pré-treino? Serve como pré-treino também. Mesmo para quem é assim, tipo esfomeada? Riquíssima em fibras e também ajuda muito. E daí, assim, como algumas pessoas tendem mesmo a sentir mais fome quando comem a maçã. Então, seria legal justamente acrescentar, talvez, com um iogurte junto, colocar uma fonte de gordura para conseguir reduzir um pouquinho esse impacto da fome. Então, por exemplo, a fruta, um iogurte com aveia já seria um bom pré-treino. Seria ótimo. 30 minutos antes é o suficiente. O suficiente. O pão, a quantidade muda, por exemplo, é uma fruta, é uma banana, é uma fatia de pão, ou isso pode ser mais de acordo com a, sei lá, com a fome mesmo ou com a intensidade do treino? A
quantidade muda de acordo com o perfil, com o biotipo de cada pessoa, o metabolismo da pessoa, o tempo de treino, o tipo de treino também, a intensidade desse treino. Então, assim, isso tudo vai variar e é particular de cada pessoa. Então, somente com o acompanhamento, com a individualização, a gente vai saber exatamente as quantidades para cada pessoa. Legal. Isso aqui é um geral do que a gente tem uma ideia, né? Mas aí, se a pessoa quiser realmente personalizar, ela vai procurar daí o profissional da área, né? Com certeza. Tá, você trouxe aqui a água, vale também para pré-treino, que daí a gente passa depois pro pós. O pré-treino também. A água é muito importante a gente sempre começar o treino hidratado. Por quê? Porque muita gente não sabe e associa muito com a banana, que tem o potássio para prevenir as câimbras. Mas o que muita gente não sabe é que a falta de hidratação adequada provoca câimbras. Então, assim, não adianta nada a gente comer a banana, monte de banana, que é riquíssima em potássio, que ajuda realmente a prevenir a câimbra, mas não tomar água, que também é um componente principal para evitar essas câimbras. Então, é muito legal a gente tomar pelo menos um meio litro de água ali até umas 2 horas antes do exercício. Já é suficiente. Então, 2 horas antes eu começo a tomar água, é isso? Isso. Para tomar quanto? Até uns 500 ml. Não precisa tanto também, porque senão, às vezes, toma muita água e sente que a barriga fica dançando na hora do exercício. Aqui deve ter uns 300, acho que tem uns 300 aqui, né? Um copo, mais ou menos, a média é isso, né? Isso. Isotônico, entra de pré-treino ou não? É legal, porque daí a gente já ajuda a recompor os eletrólitos, né? Que a gente pode perder durante o treino. Então, é legal tomar antes, sim. Pode ser antes também. Pode ser antes, sim. Tá, e depois? Porque durante, acho que o pessoal não come durante, né? Não, durante caso não. muito específico. Isso, só se for um treino muito longo, caso de maratonas, mas pro dia a dia não se aplica. Não se aplica, daí. Isso. Mas aí, por exemplo, a hidratação se mantém durante? Se mantém durante, então assim, claro que isso vai variar de acordo com o treino de cada pessoa também, mas como recomendação a gente tem ali a cada 15, 20 minutos de treino, uns 150 a 250 ml de água, ali um copinho. Exagerado. Não, um copinho só para repor ali durante o treino a cada 15, 20 minutos. Claro que varia também de acordo com as condições climáticas, porque se estiver muito quente, a gente vai precisar repor mais líquido durante esse intervalo também. Você também está fazendo dentro, você está fazendo fora, né? Isso, Tá, e no pós, o que a gente é recomendado que a gente consuma depois de treinar? No pós, a gente tem que focar naquilo que vai repor no nosso corpo aquilo que, entre aspas, a gente perdeu, né? Então, é muito legal a gente apostar nas proteínas. Então, proteínas como, por exemplo, o peito de frango, o atum, a sardinha, os ovos também são super versáteis. As frutas vermelhas são muito interessantes também, porque elas são riquíssimas em antioxidantes que vão combater os radicais livres que são formados durante o treino, então assim ajuda a repor tudo isso, a controlar. Uma maçã, por exemplo. Seria legal a gente apostar no caso dessas frutas vermelhas, assim, uma acerola, um morango, fazer ali um suquinho de morango, talvez um suco de acerola, colocar uma vitamina C junto, um suco de acerola com laranja, também é bem legal pra gente controlar os metabólitos que são gerados durante o exercício físico, como por exemplo os radicais livres, que não são desejados. Então a gente já toma ali as frutas vermelhas, os antioxidantes, as proteínas que vão repor a massa muscular, tudo que a gente precisa e realmente ter um bom aproveitamento do pós-treino. Entendi. Então, no pós pode entrar as frutas, ou seja, carboidratos, mas entra também proteína, mais pesado agora. Proteínas, Tá. Mas deixa eu só entender, a gente consumiu antes o carboidrato e depois a gente vai repor a proteína, mas o que se perde durante o exercício é a própria proteína? Não. É que assim, durante o exercício físico a gente causa microlesões na nossa musculatura esquelética. Então essas microlesões elas ficam abertas e a gente precisa fechar essas lesões, que são as proteínas. Não é uma perda, mas é uma reposição micro. Exatamente. E assim, é justamente essa reposição que gera a hipertrofia que muita gente busca. Então, assim, se a gente causou a lesão, mas não consumiu a proteína para poder repor aquele músculo ali, a hipertrofia não acontece. Entendi, aí não tem a reposição muscular. Isso mesmo. Porque às vezes fala hipertrofia, acho que é só a pessoa que quer, igual os meninos aqui, ser bombados, né? Que eles são tudo bombados aqui, que vocês não estão vendo. Mas não, porque às vezes é uma reposição muscular que precisa fazer, às vezes, com a idade, né? E pela própria natureza mesmo, né? Exatamente. E que é natural que aconteça em qualquer exercício físico. Então, assim,
essas lesões, elas vão acontecer independente se você tá treinando para ganhar massa muscular ou se você tá treinando para emagrecimento. Então a gente precisa... Vale pros dois. Isso, vale pros dois. E o tempo de consumir? Tem que ser imediatamente? Até quanto tempo depois eu posso comer? Até ali 1h, 1h30 é tranquilo. Não vai perder, não vai ter uma perda significativa. Não, assim, claro, também não dá pra, por exemplo, fazer o treino de noite e vou consumir o meu pós-treino no café da manhã. Porque... Mas a gente respeitar ali o intervalo de até 2 horas já é suficiente. Até 2 horas no máximo. Tá, legal. Bom, então acho que é isso, né? Eu acho que eu tinha mais uma pergunta, mas agora me fugiu a pergunta que eu ia fazer. Lembrei. Olhei pro pão. Eu já ouvi dizer que o pré-treino, agora voltando antes um pouco, ele permite que a gente coma algumas coisas que de repente não é bom comer ao longo do dia, fora de um treinamento, como por exemplo pão francês. É verdade isso ou não? É verdade, dependendo, claro, da dieta como um todo, né? Mas, por exemplo, assim, o pão francês, se, por exemplo, você não teve ali os seus 40 minutos para comer antes do treino, você vai comer 15 minutinhos antes do treino. O pão francês, ele é um carboidrato simples, então ele vai ter a sua liberação de carboidratos mais rápida. Então é bom, se a pessoa está com pouco tempo para comer, até o treino é uma opção. É uma opção interessante. O bolo de chocolate vale também, não? Essas coisas? Ou daí já estou exagerando? Daí eu acho que você foi um pouquinho longe. Não, porque, às vezes fala assim, é melhor comer antes de treinar do que depois, né? Antes de dormir, por exemplo. Com certeza. Eu não vou te comprometer, eu sei que você tem que falar o que é certo, que você é nutricionista, mas são dúvidas que as pessoas têm, Mas se for para escolher, que seja no pré-treino. Que seja no pré-treino. Mas de qualquer jeito é bom estar com acompanhamento, Com né? certeza, isso é fundamental. Muito bem. Hidratação no pós é importante também? Com certeza, justamente por todas essas questões que a gente falou, que às vezes quando tá calor a gente soa mais, perde mais água, então a gente precisa repor todos esses líquidos que são perdidos durante o treino, né? Então assim, pelo menos uns 500 ml de água também logo após o treino. Antes de entrar em casa, já ter consumido ali esses 500 ml para repor justamente esses líquidos que são perdidos pela própria transpiração, pelo suor. Então assim, e é fundamental a água justamente porque ela vai ajudar a fazer o balanço hídrico, né, do nosso corpo e evitar realmente as câimbras e ajudar a questão dos radicais livres, tudo isso a água vai encaminhar cada coisa para o seu devido lugar. Então a hidratação é fundamental no pós-treino também. E suplementação no pós? Suplementação. Assim, quando a gente fala de suplementação, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente conhece hoje uma vasta variedade de suplementos no mercado e é muito acessível, né? Sim. Então a gente tem que cuidar. É fácil de errar também. E é fácil de errar também. Então, assim, no pós-treino, o whey é muito recomendado, muito usado, assim, claro que todos os suplementos, eles são um a mais. Então, assim, a gente precisa avaliar se a pessoa realmente precisa, porque às vezes o pós-treino dela, na refeição que ela vai fazer ali, já tem a proteína aqui, então não é necessário suplementar ainda mais essa proteína. Mas claro que daí vai variar realmente de acordo com cada tipo de treino, com cada pessoa. A intensidade, o tempo. Com a necessidade de cada um. Entendi, muito bem. Laís, agradeço você esclarecer pra gente, viu? Nos dar dicas preciosas. Eu que agradeço. Obrigada, prazer sempre estar bem-vinda, aqui. Viu? Bom, a gente estava falando aqui de alimentação. Será que você seria capaz de comer algum alimento radioativo? Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Então volte aqui comigo. Nós saímos com imagens de Recife e Olinda, Pernambuco, canal 47.1 e já eu volto. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Voltamos com o programa A Vida em Foco. E dei um susto em você ou não? Quando eu te perguntei da radioatividade dos alimentos. Mas, sério, você comeria um alimento se você soubesse que ele é radioativo? A gente tem que pensar muito bem nessa resposta, né? Sabe por quê? Tem alguns alimentos que têm a radioatividade naturalmente. Por essa você não esperava, entendeu? Por isso que a gente preparou este VT, este vídeo, para você entender que nem sempre aquilo que nos assusta realmente é um monstro, viu? Acompanhe comigo.
Em meio a preocupações crescentes com a saúde e segurança alimentar, a radioatividade emerge como um tópico de debate científico e interesse público. Embora a palavra radioativo possa evocar imagens de perigo nuclear, a realidade é que a radioatividade é natural. A radioatividade ela é gerada por materiais que são fisicamente instáveis. O núcleo desses materiais é instável. Esses materiais estão presentes em nosso ambiente. Todos os seres vivos evoluíram para conviver com esse nível de radioatividade ambiente. Em alguns alimentos mais presente, em outros alimentos menos presente. E apesar de curioso, é um fenômeno comum. Todos os alimentos possuem um certo nível de radioatividade, principalmente devido à presença de carbono 14, um isótopo radioativo natural. Além disso, outros elementos como o potássio 40 também contribuem. Ela é próxima do ambiente. A fonte da radioatividade nesses alimentos, a fonte principal é o potássio, em todos eles. Alguns alimentos se destacam por seus níveis relativamente altos de radioatividade natural. A castanha do Pará lidera a lista, seguida da banana, cenoura, batata, sal com baixo teor de sódio, carne vermelha e até a cerveja também exibem níveis mensuráveis de radioatividade. Olha, e apesar dos números, os níveis de radioatividade nos alimentos são bem baixos e, segundo os especialistas, não oferecem risco à saúde. Não precisa se preocupar. Coma à vontade. Pela radiação, pelo nível de radioatividade que esses alimentos emitem, vocês não precisam se preocupar. A natureza, ela é generosa com a gente. Ela nos oferece coisas boas, alimentos bons, alimentos que não oferecem risco. Olha aqui, ó, o que eu tive que pegar. Você imaginava que na sua casa você teria um alimento radioativo assim? Que eu como todo dia um alimento radioativo, não dá para entender, né? Olha só que coisa, potássio. Bom, você aprendeu mais uma hoje. Vou deixar minhas bananinhas aqui e vou me despedir de você. Mas a gente tem um novo encontro todos os dias, de segunda a sexta-feira, programa A Vida em Foco. Sempre nesse formato que você gosta, entrevistas, vários assuntos, espiritualidade. Então eu espero você. Fica com Deus e continue aqui na TV Evangelizar.